12, 49 a 53. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Então, no verso 49, conhecendo um Jesus do Apocalipse. Veja como Jesus é duro aqui, é Jesus falando. Vou repetir o verso 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. É Jesus. Pensou, manso e humilde de coração. Esse Jesus nós não queremos conhecer, mas é Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que Jesus, ele é firme e ele é contra o pecado. Não confunda mansidão com apatia. Um crente, ele deve ser manso e humilde, mas não apático. Entende? Nós devemos ser contra o pecado. E Jesus, o Jesus do Apocalipse aqui, ele é contra o pecado. Verso 50. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Um Jesus diferente. Esse Jesus diferente é o Jesus do Apocalipse, como vimos no versículo 49. E nós estudamos isso em outra meditação. E agora, queremos ver 2 outros aspectos do Senhor Jesus Cristo, para conhecer melhor o nosso Salvador, o Jesus angustiado. Nessa época moderna, vem a nós a ideia de que crentes que passam por angústias, depressões, dificuldades da alma, da mente, é porque são fracos na fé, é porque estão vivendo em pecado. Mas, irmãos, não necessariamente. Jesus era perfeito e sem pecado, mas ele possuía uma angústia. E angústia aqui é uma palavra muito forte para aspectos da alma. Como pode um ser perfeito estar angustiado? Jesus não tinha pecado, então é possível um crente fiel a Deus estar passando por uma angústia, sem ser pecado. Mas também é possível um crente passar por angústias, fruto dos seus pecados. Ocorrem as duas coisas, ok? Olha Lucas 12, verso 50, lendo de novo. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que eu mesmo se realize. Jesus está se angustiando até acontecer este batismo. A palavra batismo, originalmente no seu sentido mais simples, concreto, significa um banho. Significa um banho, muitas vezes, de purificação para você entrar numa determinada religião. Havia um batismo dos judeus. Os judeus batizavam aqueles que queriam se tornar judaizantes. Eles batizavam os chamados prosélitos, aqueles que eram gentios que queriam se tornar parte do judaísmo. Havia um batismo também das religiões gregas, chamadas religiões de mistério. Então também eram batizados os gregos que entravam nestas várias religiões, inclusive o gnosticismo. E havia o batismo cristão, que também é um banho que você se batizando ali, você estava testemunhando da sua conversão naquela época e entrando na igreja do Senhor Jesus Cristo. Com a sua conversão, você era batizado pelo Espírito Santo de Deus, você entrava na chamada igreja invisível, que é a igreja de todos os crentes do mundo, que nós não temos noção do tamanho desta igreja. Mas batizando-se nas águas, você entrava na igreja visível, a igreja local, como aqui é a Igreja Batista Manancial. Mas este batismo que Jesus está dizendo se refere a morte dele na cruz. Era o batismo, a purificação que ele iria fazer pelos pecadores, e ele chama de batismo. Tem um outro texto onde essa expressão batismo também foi usada para o sacrifício, para o sofrimento.
lá em Marcos, capítulo 10, verso 38, quando Jesus disse que tinha um batismo que ele iria sofrer e que eles não poderiam passar por esse batismo. Olha Marcos 10, verso 38, Marcos 10, 38. Mas Jesus lhes disse, Marcos 10, 38, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus está falando do sacrifício na cruz. Vocês vão poder receber a morte por causa do Senhor, como eu vou receber, e aqui ele ilustra a morte na cruz com beber o cálice. Na antiguidade, o cálice representava a ira. Muitas vezes Deus usa a figura do cálice, a taça do vinho, como a ira de Deus. E aqui também ele representa a ira de Deus sobre Jesus com o cálice, mas também com o batismo que ele será batizado. Jesus será iniciado, em uma cerimônia de sacrifício, onde ele mesmo é o sumo sacerdote e ele mesmo é a oferta, o sacrifício. Os discípulos responderam no verso 39, disseram-lhe, podemos sim participar desse batismo. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Ou seja, eles estavam dizendo, nós também queremos ser iniciados neste sofrimento pelo nome de Deus, morrer por causa do nome do Senhor, e realmente eles morreram por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. O Jesus que nós muitas vezes conhecemos, é o manso e humilde de coração, e é aquele Jesus todo-poderoso, é aquele Jesus que praticamente não vemos fraquezas nele, um Jesus firme, e é verdade, Jesus é assim, mas Jesus se angustiou, Jesus sofreu, e o grande sofrimento de Jesus, qual foi? Foram os nossos pecados, foi o fato de ele sofrer o distanciamento de Deus no momento da cruz. Jesus nunca sofreu na vida, não precisava Jesus sofrer, ele é Deus todo-poderoso, ele nunca precisou enfrentar os pecados da humanidade. Jesus vivia em plenitude de alegria. Você imagina aqui, acordou hoje, você acordou meio triste, aí passou o dia, melhorou, aí daqui a pouco você dorme, amanhã você já acorda mais feliz, aí na terça mais ou menos. Nós variamos, nosso humor varia, a gente nem sabe o motivo, Às vezes você acordou triste, nem sabe por quê, acordou desanimado, não tem nem razão, simplesmente acordei assim. Com Deus é diferente, Deus não varia, a alegria de Deus, a felicidade de Deus, a perfeição de Deus, ela não varia, ela é sempre o máximo. Quando Jesus veio na terra, ele sofreu angústia, não porque ele tinha problema, ele não tinha problema, ele sofreu angústia por causa dos nossos pecados, e foi grande. Olha, o quanto estou angustiado até chegar a este batismo, é o sacrifício dele na cruz. Esse Jesus é o Jesus angustiado. Pessoas que vivem em santidade, crentes que lutam contra os seus pecados, também vivem angustiados. Por isso é importante para nós retirarmos aquela ideia que espiritualidade e comunhão com Deus implica sempre você estar sorrindo, implica sempre você estar bem. Às vezes nós trazemos essa ideia de que eu ser um crente espiritual significa que eu tenho sempre que estar bem. Aí no dia que você está triste, hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou triste. Aí os irmãos vão me ver e vão achar, você pensa, que eu sou um grande pecador, porque eu estou triste, e aí você deixa de vir para a igreja. Mas não é assim. A igreja é o local dos pecadores, a igreja é o local de tristes e felizes, e nós temos que aprender a viver na igreja desta forma. Se um irmão chega triste, tem irmão que chega triste na igreja e quer ser acolhido, aí vamos lá acolher o irmão. Tem irmão que chega triste na igreja e não quer conversar com ninguém, então respeita o espaço do irmão, cada um é
Cada um temos que conhecer os nossos irmãos e respeitar as suas individualidades. A gente só não pode trocar, né? O irmão que quer ser acolhido, a gente deixa ele na individualidade, ele não vai gostar. Então a gente tem que conhecer uns aos outros e procurar ajudar uns aos outros. Mas o importante é isso, um Jesus que se angustia. Olha ainda Lucas 22, 44, para você ver a medida, o tamanho da angústia do Senhor Jesus Cristo. Lucas 22, verso 44. Isso já no Getsêmani, pouco antes da sua crucificação. E estando em agonia, Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então ele estava tão angustiado, era tamanho o sofrimento de Jesus, uma angústia da mente, da alma, ele não fez nada de errado, ele não pecou, mas era porque ele sabia o que o aguardava, não somente a morte física, mas o sentir, não dá nem para explicar isso, mas através de metáfora, de figura, seria o carregar o peso dos pecados do mundo sobre ele naquele momento, porque Deus o puniu no nosso lugar. Então ele transpira gotas de sangue, e é possível pessoas que passam por tamanho estresse dilatarem os poros da pele e realmente transpirar sangue, mas é um grande estresse, é uma grande tensão, é uma grande agonia, e Jesus estava passando por isso quando orava lá no Getsêmani. Irmãos, isso também nos traz a ideia de momentos de oração. A oração é um trabalho, às vezes difícil. Quando nós estamos sofrendo, passando por grande estresse e pressão, qual a primeira coisa que você deve fazer? Orar. É orar, mas não é aquela oração rápida como nós fazemos antes das refeições. É uma oração mais intensa e dedicada ao Senhor. É um tempo de oração, onde você vai conversar com Deus, expressar para Deus os seus sofrimentos, seus estresses, sua agonia, as suas dificuldades. Hoje, na modernidade, nós crentes temos vivido com pouca fé. Tudo nós procuramos um especialista, tudo nós procuramos, né, os psicólogos, os terapeutas, corremos para eles imediatamente, como se eles tivessem toda a resposta. Lembrem-se, todos esses profissionais, eles não têm noção do pecado, e eles não vão nos tratar considerando que existe o pecado, e que o pecado traz problemas terríveis para a nossa alma e para a nossa mente. Eles vão nos tratar baseado num pressuposto científico, somente. Mas Jesus, ele estava em agonia, ele estava num tamanho estresse por causa de algum problema biológico? Não. Por causa de algum problema até emocional, da criação dos pais dele? Não. A agonia de Jesus era fruto de pecado. Nem toda agonia, nem todo estresse, nem toda depressão é fruto de pecado. Mas se for o seu caso, às vezes não é nem o pecado que você comete, mas é o ambiente de pecado que você vive. Às vezes são pecados oriundos de algo do passado que você vem guardando, talvez pessoas que você não perdoou, e aí geram pecado sim na sua vida. Talvez é uma série de situações. Isso pode gerar um grande estresse na sua vida, prejudicar a sua comunhão com Deus e com a sua igreja. Então, o que é necessário? Tratamento espiritual, aconselhamento bíblico, ver na Escritura as respostas. Porque o psicólogo, o psiquiatra, não tem essas respostas. E ele vai te tratar para outra coisa, porque ele vai ler o teu problema somente numa perspectiva físico-biológica. Pronto, acabou-se. Ele não vai perceber algo espiritual, e pode até ser que não tenha, é bom deixar isso claro, pode até ser que não tenha, talvez a sua angústia não seja por nada espiritual, talvez seja por outra questão realmente da natureza física do ser humano, mas muitas vezes é por causa dos nossos pecados, ou de pecados
do contexto de pecado em que estamos vivendo. Jesus não pecou, certamente. Jesus não estava com nenhum problema de saúde no seu físico, nem na sua mente. O problema de Jesus aqui era carregar os pecados da humanidade. Estresse, tensão, do tamanho da obra que ele iria realizar morrendo na cruz. Deus eterno, infinito, morrendo numa cruz. Isso é terrível para qualquer um carregar. Não é a mesma ideia, mas é parecido com Jó. Está lá Jó, um homem temente fiel a Deus, crente, vocês conhecem bem a história, e num dia ele tinha tudo, e no outro dia ele não tinha nada, nem a sua própria saúde. Que pecado ele cometeu? Nenhum. Necessariamente o texto não mostra que ele cometeu nenhum pecado grave que viesse vir o juízo de Deus de modo tão grave contra ele, mas Deus queria ensiná-lo uma verdade, conhecer mais profundamente a Deus, e Jó realmente conheceu mais profundamente ao Senhor. Mas se Jó não tivesse intimidade com Deus, ele iria se perturbar. Está aqui você hoje, amanhã seus filhos morreram. Pense isso, só você imaginar já dá tristeza. Sua casa desmoronou, seu patrimônio todo foi roubado, e você está com uma doença terrível sentado numa calçada. Aí estão os irmãos da igreja passando e vendo você lá. Amanhã, isso acontece amanhã, de hoje para amanhã. A mente da gente, ela entra em parafuso, né? Não temos condição de resistir a tamanhas dificuldades assim. Jó resistiu, porque ele já tinha uma intensa comunhão, certamente, com o Senhor. Ainda em Lucas 22, verso 45, diz assim: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E uma questão interessante: aqueles que mais oram são aqueles que, digamos assim, mais fogem dos seus pecados ou têm uma vida mais perto de Deus. Veja Jesus, sem pecado, mas se dedicando à oração. E os apóstolos ali, logo em seguida, todos iriam fugir. Pedro negou explicitamente, Judas entregou, mas os outros também negaram ao fugir e abandonar Jesus. Mas o Senhor Jesus permaneceu firme, obviamente, porque ele não tinha pecado. E um homem sem pecado, orando, isso é uma lição para nós, né? Nós, pecadores, precisamos nos dedicar mais à oração, e o remédio para pessoas, em muitas situações de depressão, em muitas, não todas, mas em muitas situações de depressão, de angústia, de problemas da alma e da mente, oração. Estou dizendo que você não possa procurar um médico para descartar as outras possibilidades que causaram uma depressão, um estresse, uma angústia muito grande da sua vida. Mas você deve prioritariamente buscar Deus em oração. Foi o que Jesus fez, outros grandes homens da Bíblia fizeram. E veja, a solução para Jesus qual foi? Não foi nenhuma solução mágica. Jesus foi para a cruz. E cumpriu o ministério dele. E às vezes você pode orar a noite toda, e a resposta do Senhor pode demorar um pouco, pode ser continuar o estresse, porque tem um propósito para a glória de Deus naquele estresse que você está passando. Nem sempre, irmãos, o nosso bem-estar é a questão mais importante do mundo. O que é mais importante no mundo? A glória de Deus. A glória de Deus. Se estamos glorificando a Deus num dado sofrimento, amém. É porque Deus quer que passemos por uma certa situação para que o nome dele seja glorificado. E oremos ao Senhor como Jesus: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas antes seja feita a tua vontade e não a minha. Conhecendo o Jesus angustiado, homem, Deus, homem, sem pecado, mas se angustiou. Temos que lembrar que Jesus, ele também foi assim. Hoje Jesus não mais se angustia, está no céu com o Pai, à destra do Pai, né? E uma última imagem de Jesus
é um Jesus esquisito aos nossos olhos, mas é bíblico. É um Jesus que divide, né? Muitas vezes associamos Jesus à paz, e está certo, só que a paz que Jesus traz é diferente da paz que o mundo traz. A paz que Jesus traz é uma paz com quem? Com Deus. Jesus morreu numa cruz para nos dar paz com Deus. Para termos paz com Deus, muitas vezes vamos ter que nos dividir de certas pessoas, nos separar de certas pessoas. Às vezes não dá para ter paz com Deus e paz com pessoas que não gostam de Deus. Essa matemática não fecha, isso não funciona. E é o que Jesus está dizendo aqui no versículo 51, Lucas 12, 51, é o Jesus que divide. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou lá afirmo, antes divisão. Isso já é por demais chocante. Jesus está dizendo isso. Eu não vim dar paz na terra, eu vim trazer divisão. Ou seja, vai ter o joio e vai ter o trigo. Há os que se convertem e os que não se convertem. Deus quer que todos os nossos queridos, os nossos familiares, sejam dos que se convertem. É nossa oração, é o nosso desejo, é a nossa pregação constantemente. Mas Jesus está dizendo que nem sempre vai ser assim, né? Alguns dos nossos não vão se converter, e Jesus, quando veio morrer na cruz, ele veio para causar esta divisão. Olha o verso 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Se tem uma família de 5, Deus quer que os 5 creiam, e a gente sabe que acontece, graças a Deus, mas nem sempre é assim, e às vezes 2 creem, 3 não, dividiu, não tem mais como ser a família unida, não dá, é impossível. Óbvio, é família, uns estão com os outros, mas não encaixa mais, os propósitos mudam, os gostos mudam, e naturalmente se afasta um pouco. Não deixa de ser família de sangue, mas as coisas mudam, é o que Jesus está dizendo. Verso 53, estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Talvez essa divisão seja mais comum, a nora contra a sogra contra a nora, na cultura, brincadeira. Mas pai contra filho e mãe contra filha, aí é mais difícil. Quando Jesus diz isso, ele não quer dizer que o crente vai ser inimigo do seu filho, do seu pai que não é crente, não é isso. Mas quer dizer que há um distanciamento natural. Por exemplo, eu sou filho, criei no Senhor Jesus, eu vou para a igreja. Meu pai não creu no Senhor Jesus, ele não vai para a igreja. Então, domingo à noite, as programações são diferentes. Quarta à noite, as programações são diferentes, né? Vamos comemorar alguma coisa. Aí o pai que não é crente vai querer o álcool e outras coisas mais. O filho que é crente não quer. Então, ele já não dura muito tempo. Ele até vai dar os parabéns, dá o presente, cumprimenta e vai-se embora. Porque não combina, ele não dá, entende? Então, naturalmente, existe essa divisão. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para trazer paz ao mundo. Só que a paz de Jesus é a paz com Deus. E isso serve, irmãos, para perceber o quanto nós precisamos aprender do Senhor Jesus Cristo e do que é importante na nossa vida. Deus é mais importante do que tudo. E nós já lemos isso na Bíblia, que devemos amar a Deus mais do que todas as coisas, inclusive do que os nossos próprios familiares. E isso é difícil. Isso não significa que eu vou perseguir, ou odiar, ou maltratar o meu filho, o meu pai, o meu avô, a minha esposa, o esposo. Não, mas significa que não vai ter mais aquela unidade no momento de uma conversão. E o Senhor vai agir, o Senhor vai transformar e o Senhor vai fortalecer a todos aqueles, né, que muitas vezes ficam distantes dos seus parentes por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, Ele é mais importante do que tudo. E talvez nós não entendamos tudo isso. É difícil, mas o Senhor
Ele é soberano, poderoso para cuidar de todas as coisas. Olha Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Isso é muito importante. Às vezes lemos esse versículo muito rápido. Logo no capítulo 1 de Romanos, não precisa abrir, verso 18, diz que Deus despeja do céu, revela do céu a sua ira contra aqueles que vivem na incredulidade. Deus, ele está irado contra todo aquele que vive no pecado. Deus não é favorável àqueles que vivem no pecado. Deus, ele não está do lado, ele não está, digamos assim, cuidando. Deus os abandonou, deixou-os para viverem o seu próprio pecado. Essa é a ideia daquele homem que vive no seu pecado, homem ou mulher. Quando é dito em Romanos 5:1 que mediante a fé temos paz com Deus, significa que no momento em que eu creio no Senhor Jesus Cristo, pela fé, obra de Deus na minha vida, na sua vida, Deus nos olha com outros olhos. Deus nos vê agora como amigos, como filhos. Deus agora cuida de nós. Deus nos protege. O Senhor está conosco por causa do sacrifício de Jesus, não porque nós somos bons. Significa que nós temos paz com Deus. É aquele versículo, Romanos 8, 28, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está do nosso lado, nós podemos andar tranquilos, felizes, mesmo no meio da dificuldade e da angústia, porque o Senhor é por nós, porque Jesus trouxe paz com Deus para nós. Esta é a paz que o mundo não pode dar. O mundo não pode dar essa paz. Muitos estão aí vivendo na religião, pseudo-religião cristã, achando que estão bem, mas estão longe de Deus, debaixo da ira do Senhor, sem a proteção do Senhor. A paz com Deus é exatamente isso. Olha João 14, 27. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No mundo, nesse ambiente que nós vivemos, um ambiente de pecado também, nós procuramos uma paz chamada estabilidade. Nós procuramos uma paz, ausência do sofrimento. Para nós isso é paz, ausência do sofrimento. Talvez muitos vieram a Cristo achando que teriam uma vida mansa e tranquila, confortável, sem nenhuma dificuldade. Olha, não foi isso que Jesus disse no Evangelho. Não foi isso. Pelo contrário, nós crentes em Jesus fomos chamados para testemunhar do nome de Deus na terra. Isso implica uma série de perseguições e de dificuldades. E aí você diz, então é ruim ser crente? De modo nenhum. Porque o amor de Deus por nós, a comunhão com o Pai, é tão maravilhosa que supera todas as perseguições que viermos a sofrer aqui na terra por causa do nome de Jesus. Saber da vida eterna, ter certeza de participar da eternidade, é incomparavelmente maior e melhor do que qualquer sofrimento que venhamos a ter aqui por causa do nome de Jesus. Jesus deixou muito claro, eu deixo-vos a paz, a minha paz, mas não é a paz do mundo. Não é a ausência de problemas, não é isso que Jesus deixou, não foi isso que Jesus prometeu, mas a paz de Jesus é a certeza da vida eterna, é a certeza de que o Pai, soberano sobre tudo, é por vocês, é por nós, é pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é por nós, não por causa de nós, mas por causa de Jesus. Ele fez esta aliança, Ele fez este pacto entre Deus e nós, que partiu do Pai para conosco, mas firmado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por isso que podemos ter essa certeza, esta confiança, esta convicção que o Senhor sempre estará conosco. Jesus prometeu, todos os dias estará conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus está conosco. Não precisamos ter medo,
não precisamos sofrer grandes depressões ou dificuldades, basta confiarmos no Senhor, e o Senhor cuidará de nós. Olha o verso 26, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja que é o Espírito Santo que vai nos ensinar desta paz, é o Espírito Santo que vai nos ensinar sobre Jesus, é o Espírito Santo que nos convence que a palavra de Deus é a verdade e nos dá força para viver segundo a vontade de Deus. Irmãos, há um texto em Mateus que explica mais o Senhor Jesus como este Jesus que divide. Olha Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10 é um texto correlato ao de Lucas que estamos lendo, mas é mais extenso. Mateus 10, verso 34. Mateus 10, verso 34. E diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A mensagem de Jesus, em alguns momentos como este, ela é uma mensagem dura e difícil, mas é a verdade. E a verdade do Senhor Jesus Cristo é esta: o Senhor é maior do que tudo, até do que os nossos laços familiares. Não estou dizendo que você tem que desprezar seu pai, sua mãe, filho, filha, não é isso, de modo nenhum. Mas o seu amor pelo Senhor é maior do que o seu amor por eles. E naturalmente a sua fé pelo Senhor, querendo ou não, vai acabar, em alguma medida, te afastando deles, porque a luz não se mistura com as trevas. Não quer dizer que você vai deixar de ter um filho, ou você vai deixar de ter um pai, mas quer dizer que as vidas não vão mais se combinar como antes, e cada um, muitas vezes, vai para um lado, nós crentes, para o lado do Senhor Jesus Cristo. Conhecendo um Jesus diferente. Isso, irmãos, serve para amadurecermos na nossa fé. O Jesus Cristo que mais queremos é o manso e humilde, é o que faz milagres, é o que salva, e Jesus é assim mesmo, Jesus é esse que salva mesmo. No entanto, há um Jesus do Apocalipse, que tem o desejo de derramar fogo sobre a terra para acabar com todo o pecado. Há um mesmo Jesus que se angustia, sofre, também por causa do pecado, e o Jesus que divide as famílias, também por causa do pecado. A culpa não é de Jesus, a culpa não é de Deus. De quem é a culpa? É do nosso, é do meu pecado. É do meu pecado, é do seu pecado. Entende? Essa é a culpa. O ser humano, ele tem a tendência de botar a culpa em Deus, em Jesus. Não, Jesus está resolvendo o problema que nós criamos, chamado pecado. Entende? Temos que perceber quão grave é o nosso pecado, quão maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. E que Jesus, mesmo sendo manso e humilde de coração, e o Salvador, aquele que foi lá, falou com a prostituta, aquele que falou com o corrupto, aquele que tocou num leproso, é um Jesus que é firme e que é contra o pecado. É um Jesus que muitas vezes é diferente a nós, que nós não queremos conhecer, mas precisamos para termos nossa fé amadurecida. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe e sejamos assim como é Jesus. Senhor, te louvamos pela tua graça e misericórdia e pelo teu amor. O Senhor é maravilhoso, todo-poderoso. Obrigado, Pai amado, porque a tua graça chegou até nós. Obrigado porque o Senhor nos visitou e enviou o Senhor Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos livra da condenação, nos dá paz com Deus.
Obrigado porque podemos estar tranquilos, confessando o nosso pecado a todo instante, arrependidos, crendo que o Senhor nos recebe por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas te pedimos também, pelos nossos parentes, familiares, amigos, vizinhos, que ainda não creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia deles e segundo a tua infinita bondade e misericórdia, pelo teu plano eterno, o Senhor os transforme e os converta para a glória do teu nome. Confiamos em ti, Pai amado, de que todas as tuas decisões são perfeitas e acertadas, como diz a tua palavra. Isso nos traz segurança, paz e tranquilidade, e gratidão pelo que o Senhor é. Obrigado, Pai amado, por tudo, e é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.